fim, eu trago a notícia sobre a discussão do fim da escala 6x1. Tem discussão na Câmara e no Senado Federal. Vamos lá. Nós já publicamos, já noticiamos aqui no TJ Aparecida, a votação do fim da PEC 6x1, que já passou pela Câmara dos Deputados. A PEC, a proposta de emenda à Constituição, aprovada na Câmara, seguiu para o Senado. Pois bem, hoje a notícia é que realmente essa PEC vai começar a tramitar no Senado. Os governistas estão pressionando o Senado para ter uma votação mais rápida. Inclusive, o senador governista Randolfo Rodrigues diz que esteve com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e que ele deve despachar ainda esta semana com o presidente da CCJ do Senado para que a PEC comece a tramitar na CCJ já na próxima semana. E tem mais, os governistas querem discutir uma questão que foi aprovada na Câmara, que foi aquela transição, ou seja, diminuir a jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais aos poucos, em até 14 meses. Os senadores governistas acham que é muito tempo. Eles questionam por que começar a transição com 6 meses, por que ir até 14 meses? Eles querem fazer uma alteração nessa regra de transição, ou seja, diminuir mesmo a regra de transição, que foi aprovada na Câmara com a justificativa de que seria um tempo necessário para os empresários se adaptarem. Mas os senadores vão questionar isso aí. Já na Câmara dos Deputados, a discussão é outra. A PEC já foi aprovada lá, mas ainda tem um projeto de lei que trata sobre o mesmo assunto em regime de urgência, que foi enviado pelo governo à Câmara. Qual era a ideia do governo? Era que o projeto de lei em regime de urgência passasse mais rápido e que fosse aprovado logo antes da PEC, mas não foi o que aconteceu. A PEC tramitou rápido e o PL ficou parado. E esse PL, como tem regime de urgência, agora ele está trancando a pauta, ou seja, ele está impedindo que outras propostas sejam votadas no plenário da Câmara. Então o presidente Hugo Mota informou que vai pedir ao governo para que tire a urgência desse projeto, que ele já não precisa mais passar pelo plenário. Por hoje é só. Amanhã eu trago mais notícias de Brasília. Até lá! Até lá, Manu. Obrigada pelas informações. E ainda sobre esse assunto, uma carta assinada por cerca de 3.000 entidades empresariais foi entregue ao Senado defendendo a aprovação da PEC 12/2026, conhecida como a PEC do trabalho flexível. O texto ele propõe que o trabalhador possa escolher entre permanecer no regime tradicional da CLT ou aderir a um modelo baseado em horas trabalhadas. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o André Rebelo, ele que é diretor executivo de projetos especiais da Fiesp São Paulo. Seja muito bem-vindo, André. Uma boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, eu agradeço o convite. André... Primeiro, só esclarecendo, o regime de trabalho proposto na PEC não é alternativo à CLT. Ele continua permanecendo dentro da CLT. Então, os trabalhadores têm os mesmos direitos que os trabalhadores têm hoje, de férias, 13º, terço de férias, aviso prévio, tudo igualzinho, fundo de garantia, mas ele não é obrigado a trabalhar a jornada inteira. Ele pode negociar frações dessa jornada. Essa é a única modificação. André, justamente... Não é em oposição à CLT, ele é complementar à CLT. Sim, justamente, sobre isso. A Fiesp participou também dessa articulação da carta que foi enviada para o Senado. Aí eu te pergunto, o que motivou essa mobilização? Qual que é o objetivo também? E a principal mensagem que vocês esperam passar para os parlamentares? A principal mensagem é: o mundo é muito mais complexo e não cabe numa única caixinha, né? Eu não posso pegar e obrigar a população inteira a usar o sapato número 38. Ele vai ficar apertado para alguns e vai ficar largo para outros. A PEC da flexibilidade, ela dá a possibilidade para as pessoas negociarem a sua jornada de trabalho no tamanho da sua necessidade e não impor uma jornada única para todo mundo. Essa é a ideia da liberdade, da modernidade e da diversidade. Então, os diferentes vão poder se encaixar nas suas diferenças. Ao contrário da PEC do final da 6x1, que quer impor para todo mundo um número único de sapato.
André, boa tarde para você. Pelo que a gente entende, né, essa proposta feita pela Fiesp é uma alternativa à PEC que está tramitando, que a gente ouviu agora há pouco a nossa correspondente em Brasília, do fim da escala 6x1, né? Teve uma grande repercussão também essa proposta, essa alternativa feita pela Fiesp, e há quem tema uma perda de direitos trabalhistas. Como é que a Fiesp se posiciona em relação a isso? Então, a minha primeira intervenção foi falar que todos os direitos da CLT continuam. Ela não é uma proposta de trabalho, de regulação de trabalho diferente da CLT. Ela é dentro da CLT. O que acontece é que na CLT os contratos são pela jornada inteira, hoje de 44 horas semanais. E o que acontece é que, com a modernidade, principalmente os jovens, há uma demanda por trabalho mais flexível. E hoje isso é muito pouco usual na nossa economia. Então, o que a PEC propõe é a possibilidade da flexibilidade, de negociação direta entre empregado e empresa, ou, através da intermediação dos sindicatos, poderem negociar jornadas menores que a total, de acordo com a conveniência das partes. Então, assim, se eu sou um estudante, eu quero trabalhar 6 horas, eu posso negociar uma jornada menor para eu ter mais tempo para me dedicar ao estudo, né? Ao mesmo tempo, se eu tenho contas a pagar e estou precisando de mais dinheiro, vou negociar uma jornada completa. E aí cada um negocia dentro da sua necessidade, e não uma imposição de uma regra única para todos. Sim, a gente falou, né, dessa questão dos jovens e também esses que atuam em novas formas de trabalho. Como a tecnologia vem avançando, tudo vai mudando, né? André, do ponto de vista agora do lado das empresas, quais problemas de mercado de trabalho atual a PEC poderia ajudar a resolver na percepção da Fiesp? Então, hoje tem uma dificuldade muito grande em retenção dos jovens em início de carreira, porque eles estão sempre em busca de jornadas de trabalho mais flexíveis, né? Essa PEC permite a contratação de trabalho por jornadas fracionadas, de acordo com a disponibilidade, principalmente dos jovens. Então, isso vai ajudar a gente incluir no mercado de trabalho o maior número de jovens que hoje estão buscando a flexibilidade. Agora, André, para a gente finalizar, se aprovada, né, qual seria o impacto dessa PEC na geração de empregos, na formalização e principalmente na competitividade das empresas? A gente não tem um estudo muito claro, porque isso depende de muitas variáveis, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é uma PEC que, se aprovada, ela teria um impacto positivo na contratação e na competitividade, porque, assim, é uma PEC do trabalho flexível, ela é uma PEC da liberdade. Então, as pessoas só vão fazer o que é positivo para elas. Ao contrário de uma PEC que engessa, que obriga os agentes a fazerem coisas que não seriam escolhas dela. Então, assim, se hoje eu tenho um conjunto de trabalhadores que trabalham 6x1, 44 horas semanais, se eu tenho um conjunto de trabalhadores desse, e se eu obrigo a ter 2 folgas por semana, eu estou obrigando a agentes a ir para uma escolha que não seria a escolha deles, caso eles tivessem a liberdade. Então, isso vai trazer impacto negativo. Então, vai ter redução de emprego, aumento de informalidade, como aconteceu no Chile, né? Ao passo que, se eu permito a liberdade dos agentes, eu vou para uma solução melhor e que vai ser positiva para todo mundo. André, muito obrigado pela atenção, por participar conosco aqui do TJ Aparecida. Seja sempre bem-vindo aqui. Uma boa tarde para você, viu?